Está abrindo a Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Vamos estar lendo o verso 22 e 23. Romanos, capítulo de número 6, verso 22 e 23. Amém? Vamos estar lendo. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos, ou outras traduções está escravos, de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes de você tomar o seu assento, fale assim comigo: escravos, porém livres. Pode se assentar. Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo endereçada à igreja ou aos cristãos que estavam morando ou residindo em Roma. Quando nós olhamos vários textos bíblicos, vai falar sobre escravos. Jesus conta uma parábola dizendo daquele homem que saiu de sua casa, da casa do seu pai, e foi para a cidade longínqua e gastou tudo que tinha dissolutamente, até chegar em um estado de escravo. Porque quando ele volta para casa, o seu pai diz para os servos: dá uma sandália para ele, coloca um anel no dedo dele e coloca roupas novas nele, porque escravos na época andavam descalços, não tinha calçados. Vamos ver o próprio apóstolo Paulo também escrevendo a Filemon para receber o seu escravo de volta, sendo Onésimo. Vamos ver Paulo falando também com Timóteo acerca dos escravos, que havia muitos escravos no período, no Império de Roma. Roma foi um dos impérios que houve mais escravos da época. O tanto de escravo excedia a quantidade de pessoas livres em Roma. Por isso, quando o apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 6, o verso 22, diz assim: mas agora libertos ou libertados do pecado e feitos servos de Deus. Aqui ele faz um trocadilho, porque esse servos é escravos, literalmente escravos. Eles estavam falando para pessoas que entendiam o que era ser escravo. Aí ele agora está dizendo, e vai ter um trocadilho: deixar de ser servos do pecado, ou seja, escravos do pecado, nos tornamos escravos de Deus. Nós outrora éramos escravos do pecado, hoje nos tornamos escravos ou servos de Deus. Existia 3 formas para um escravo ser livre. A primeira é ele pagar a sua alforria ou a sua dívida, que impossivelmente ele iria fazer isso. A outra forma era se houvesse uma guerra, outro império, outro poder tomasse aquele local e o levasse de escravo, ele estaria livre daquele senhor. E a outra forma era ele ser comprado por alguém. Alguém se interessar por ele, dizer: eu quero ele, eu quero ela, eu vou pagar o preço. 1 Pedro capítulo 1, no verso 18 e verso 19, a Bíblia vai dizer que não fostes comprado ou resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdate dos vossos pais, com prata, ouro ou prendas preciosas, mas fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus, imaculado e incontaminado. Nós temos um preço porque éramos escravos e não poderíamos pagar a nossa dívida, porque a salvação vem pela fé, Efésios 2, mas isso não vem de vós, é dom de Deus, porque de nós mesmos não conseguiríamos nos libertar desta escravidão. Das nossas forças não conseguiríamos nos libertar do jugo que nos aprisionava. Por isso que ele disse: nós éramos escravos do pecado, mas feitos escravos de Deus. Um escravo não tinha vontade,
o escravo não tinha desejos próprios, o escravo não fazia o que ele queria na hora que ele queria, o escravo obedecia o seu senhor. Os escravos estavam acima de uma autoridade e eles tinham que respeitar essa autoridade. Aí você está me chamando de escravo? Sim, nós somos escravos de orelha furada. Que escravo é esse? É o escravo que ele tinha a possibilidade de ser livre, era o escravo que tinha a possibilidade de sair da casa e do jugo do seu senhor, mas ele dizia: eu não quero sair daqui. Mas você já está livre, você pode ir para qual lugar você quiser. Ele dizia: eu prefiro estar nos teus átrios, mas vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Eu posso ter várias oportunidades, eu poderia estar no shopping agora, eu poderia estar assistindo algum filme, eu poderia estar assistindo alguma série, eu poderia estar assistindo um jogo, mas eu escolhi habitar no templo e na casa do Senhor. Mais vale estar na porta do teu templo do que em qualquer outro lugar. Não estamos aqui por força, não estamos aqui por violência, estamos aqui pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele não é de forma forçada, mas é pelo Espírito de Deus operando em nossos corações. Eu vou te dar uma notícia: você não está aqui porque alguém te chamou, porque alguém segurou no teu braço. Você não está aqui porque você foi impulsionado por alguém. Você não está aqui porque alguém bateu na tua porta. Você está aqui porque o Espírito Santo bradou no teu coração e disse: eu preciso falar com você hoje, eu preciso ter um particular com você hoje. Nós fomos libertos deste jugo e feitos servos ou escravos de Deus. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele disse que eu não vivo mais eu, porque o escravo não vive para si, o escravo vive para o seu Senhor. Por isso que Jesus disse: aquele que quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Ele estava dizendo: você não vai viver mais a sua vontade, você não vai fazer mais o seu querer, você não vai viver mais os teus sonhos, você não vai viver mais os seus projetos, você não vai fazer o que você bate na cabeça e faz, você não vai seguir os teus passos, você vai seguir os meus passos, você vai seguir a minha vontade, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso que nós somos escravos, mas somos livres. Porque não existe ninguém aqui que está preso. Não existe ninguém que está aqui forçado. Não. Nós falamos como o Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O que é isso? É alguém que tem prazer de estar aqui. O escravo de orelha furada, ele poderia estar em outro lugar, mas ele dizia: eu tenho prazer de estar na casa do Senhor. Eu tenho prazer porque lá eu ouço a voz do meu Senhor. É porque lá eu tenho a direção que eu preciso. É porque lá eu tenho aquilo que eu preciso alcançar do Senhor. É lá que eu sou direcionado, é lá que eu sou guiado, é lá que eu ouço a palavra do meu Deus. E ainda no verso de número 22 ele diz: tendes o vosso fruto para a santificação. Primeiro ele sai de um poderio, primeiro nós saímos de um poderio do pecado, de uma escravidão, a escravidão. Porque tem pessoas que falam assim: eu só faço porque eu quero. Não, não é porque queremos, é porque há uma natureza adâmica aqui que me impulsiona a pecar. E o único meio que eu não consigo executar isso é andeis em espírito, para que não cumprireis as concupiscências da carne. O único meio que você e eu podemos vencer o pecado é andando no Espírito de Deus. O mesmo meio, jovem, que você pode vencer as tentações da juventude é andando no Espírito do Senhor. O mesmo meio, igreja, que nós podemos vencer as tentações lá fora, porque aqui dentro está bom, mas nós temos uma segunda-feira para enfrentar, e o modo que nós vamos vencer ela é andando no Espírito de Deus, é andando na presença do Senhor, é lendo a sua palavra, é meditando na sua palavra, é andando em sua presença. Porque o que importa para nós aqui é ir amanhã.
como é que eu vou vencer aquela prova? E amanhã, como é que eu vou vencer aquela tentação que vai bater na minha porta? E amanhã, quando eu me encontrar com ela ou com ele, como eu vou dizer o não? O Espírito de Deus é que te dá força, que te dá graça para você vencer, e Deus te dará vitória, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E quando nós saímos e trocamos de servos do pecado para nos tornarmos servos de Deus, escravos de Deus, aí nós vamos ter fruto. Qual fruto? Fruto de santificação. Nós vamos produzir fruto de santidade. Automaticamente uma pessoa que nasce de novo, ele vai querer ser santo. O que é ser santo? É ser melhor do que alguém? Não, é ser separado. Separado de quê? De tudo que agrada a Deus, tudo que desagrada a Deus, tudo que profana a vontade santa e poderosa de Deus. Nós nos separamos de tudo que não é do agrado do Senhor. Isso é santidade. Santidade é o pão terno bonito, não é só isso. É quando o mal vem. É quando a tentação bate na minha e na sua porta. É quando o pecado vem. Nós dizemos não, porque eu obedeço à voz do meu Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, no verso de número 14, a Bíblia diz: segui a paz com todos e sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque a Bíblia, ela nos mostra seguimento. É uma escada, nós temos que sair do poderio do pecado, só isso? Não, nós temos que andar em santidade e em novidade de vida. Isso é o Evangelho. O verso de número 22 diz: e por fim, a vida eterna. Vida eterna não é cair de paraquedas. O que é vida eterna? É uma vida para sempre? É uma vida que emana diretamente do próprio Deus. É inexplicável a eternidade. Poderíamos passar anos aqui querendo expor a eternidade, não conseguiríamos. E essa eternidade incontável é o que Deus tem preparado para mim e para você. Essa eternidade incontável é aquilo que João ele viu, o próprio Cristo em glória, e ele não queria mais se ausentar daquela visão. Ele disse: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por que João fez isso? Porque ele viu um pedacinho da eternidade, ele viu um pedacinho da glória, ele viu um pedacinho daquilo que está reservado para você e para mim, ele viu um pedacinho da vida eterna. E isso que tem que nos impulsionar a dizer: ora vem Senhor Jesus. Nós sabemos que passaremos a eternidade com Ele. João, capítulo de número 14, o próprio Jesus que disse, não sou eu que estou falando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou-lhe preparar-vos um lugar, para que onde eu estejais, vós estejais também. 1 Coríntios capítulo 15, do verso de número 52 em diante, que o apóstolo Paulo ele diz: eis que vos digo um mistério, num momento, num abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão, mas nós que estamos vivos seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. E onde está a morte, a tua vitória? E onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque a força do pecado é a lei. Então nós temos que ter essa esperança, porque nós somos alcançados e libertos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha esperança e a tua esperança. Em meio a um mundo de guerra, todo lugar está tendo guerra, todo lugar está tendo intriga, briga e divisões.
Mas a igreja ainda acredita que ela irá ver um mar de vidro. Que mar de vidro é esse? Era tão união que não conseguiria ver os blocos separados. É uma união tão tremenda no céu que é como um mar de vidro. Não existe separação lá, não existe separação na eternidade. Oh, glória! E ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo aqui, ele usa uma linguagem de militar, porque eles tinham um salário fixo, os militares de Roma, que eles tinham que trabalhar para receber. Então, o salário do pecado é a morte. Então, automaticamente que pecamos, estamos em dívida. E nós temos que pagar. Como que nós iríamos pagar a dívida do pecado? Porque o próprio salmista, ele fala no Salmo de número 51, em iniquidade fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós já estávamos em dívida. Não existia um que tinha pago. Então ele disse que existia um salário a ser pago. Então quando nós pecamos, nós estávamos devendo. Mas Cristo Jesus foi para a cruz do Calvário, sem pecado, Hebreus 4:11, para pagar a minha dívida, para pagar a sua dívida, e dizer: ela não deve mais, ele não deve mais, porque a dívida que ele tinha, anulo na cruz do Calvário. Não se sinta culpado, não deixe o diabo jogar na sua cara, não deixe o diabo jogar sobre você pecados, não deixe o diabo lançar coisas diante de você. Você não deve mais. Cristo já disse tetelestai, ele disse: está consumado. Você não deve mais nada, eu não devo mais nada, o sangue dele já pagou. E tem pessoas aqui que não dormem se sentindo culpados. E tem pessoas que não conseguem deitar e dormir um sono tranquilo. Porque está dizendo: mas há tantos anos eu fiz isso. Mas Deus está dizendo: eu perdoei o teu pecado, eu paguei a tua dívida, eu paguei o teu pecado na cruz do Calvário. Não deixe a condenação nenhuma chegar até você, porque a Bíblia diz que condenação nenhuma há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas conforme o Espírito. A Bíblia diz: se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração, e conhece todas as coisas. Não deixe o diabo te culpar, não deixe ele lançar cédulas de culpa sobre você, porque você está pago, você foi quitado na cruz do Calvário. Então, este salário já foi pago. Este salário já foi quitado. A cédula do pecado já foi anulada. Você não é mais escravo do pecado, você é um servo de Deus. Não deixe esse espírito de condenação parar a tua vida. Não deixe esse sentimento de culpa parar o que Deus tem para fazer na tua vida. Deus está dizendo: levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, não para de fazer a minha obra, não para de cumprir o propósito. Não, mas eu me sinto culpado. Ele já pagou o preço. A raiva maior do diabo é isso. É porque não vem de nós, porque senão nós não estaríamos aqui. Foi o perfeito que escolheu imperfeitos para dizer: eu pago a culpa dele, eu pago a culpa dela. Foi o forte que escolheu fracos. Foi aquele que é do céu que escolheu os terrenos e dizer: eu quero ele aqui comigo, eu quero ele no céu. Aleluia. E ele diz: mas o dom gratuito de Deus, fale assim, de Deus, é a vida eterna. O dom gratuito era um favor que os soldados recebiam sem esperar,
chegavam lá simplesmente para pegar o seu trabalho, e chegavam lá, eles recebiam um dom, uma dádiva, algo que eles não estavam esperando, um valor extra. E diziam aqui: não por merecimento seu, mas porque eu quero te dar. Por isso que o dom gratuito é de Deus, porque não é por merecimento meu, não é por merecimento seu, é porque Ele disse: eu quero dar e pronto, eu quero fazer e pronto, eu quero salvar e pronto. Quantas pessoas estão aqui hoje que se fosse por direito seu, eu mesmo estou aqui hoje porque se fosse por direito meu, eu não estaria, mas Ele olhou do céu e disse: eu quero ele, eu quero ela. Não é porque você merece, não é porque você é perfeito, não é porque você é mais forte ou mais fraco, é porque eu te escolhi, eu te separei, eu te santifiquei. Por isso que ele diz: não foi vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus conhecia os seus discípulos. Jesus conhecia o Pedrão. Jesus conhecia Mateus. Jesus sabia bem que era Marcos. Jesus conhecia André. E Jesus te conhece. E Jesus me conhece. Ele está dizendo: o ministério que eu dei não era por merecimento seu, mas é porque eu te escolhi. O projeto que eu tenho na tua vida não é de acordo com as tuas forças. Eu sou a tua força. Eu vou te levantar. Eu que te entreguei. É por isso que o dom vem de Deus. E a vida, o dom da vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Para fechar, ele já volta nos colocando debaixo do senhorio de Jesus de novo. Porque nós somos escravos, mas somos escravos, mas somos. Nós reconhecemos Jesus muitas das vezes só como nosso Salvador. Por que tu vai para a igreja? Jesus me salvou. Glória a Deus, Ele me salvou também. Porque se nós confessarmos com os lábios e cremos no coração, nós alcançamos a vida eterna. Mas agora aqui, ele coloca Jesus como Senhor. Ele está dizendo: o salário do pecado, o que você merecia, você não recebeu. O que eu merecia, eu não recebi. Porque do dom gratuito de Deus. Porque Ele quis enviar o seu Filho. E quando Ele veio, o dom que Ele nos entregou foi a dádiva da vida eterna. Por quem? Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a senão por mim. A porta é Ele. Então, para nós entrarmos pela porta e alcançarmos a vida eterna, escravos e livres reconhecem que Jesus não é simplesmente Salvador, mas Ele é Senhor das nossas vidas. O que é Jesus ser Senhor da minha vida? É nós vivermos debaixo da sua vontade, debaixo da sua autoridade, debaixo de acordo com a sua palavra. Se um senhor de escravo enviasse uma carta para ele dizendo: tu vai ficar sentado o dia todo ali, ele teria que ficar. Tu vai pegar essa sacola e vai levar lá longe. Quem é baiano aqui entende sacola. Vai levar lá longe. Ele iria pegar? Iria. Por quê ele fazia isso? Porque ele estava debaixo de um senhorio. E por que muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade e alcançar a vida eterna? Eu quero dizer para você: você é escravo, mas você é livre. Você tem a possibilidade de fazer o que você quiser, mas Jesus ainda continua sendo meu Senhor e continua sendo teu Senhor. Não deixe o senhorio de Jesus para nada. Ele é teu Salvador, mas Ele também é teu Senhor. Sabe que muitas das vezes está impedindo a minha vida. Eu falo de mim também. E a sua vida é que só queremos ver Jesus como salvação. Só queremos ver Jesus como porta aberta. Só queremos ver Jesus como um milagre que eu quero. Só queremos ver Jesus como uma porta que eu sonhei. Só queremos ver Jesus como uma promoção que eu tanto quis.
mas Jesus também é nosso Senhor. Por isso que Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, o que é que eu vou ganhar? Ser humano. Chamamos alguém para a igreja e o que é que tem lá? O que é que eu vou ver lá? Aí nós fazemos errado. Não, vai lá que essa situação vai mudar. Vai lá que Deus vai trazer de volta. Vai lá que Deus vai te dar o carro que tu está pedindo. Aí Pedrão falou para Jesus: o que é que eu vou ganhar? Aí Jesus falou: 100 vezes aqui na terra, e a vida eterna. Mas a primazia, qual era? A vida eterna. Porque eles chegaram para Jesus e dizemos: Senhor, expulsamos demônio em teu nome. Os enfermos foram curados. Os demônios, eles se reverenciavam diante de nós e do teu nome. Aí Jesus não se alegrava por isso, mas pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Então, independente do que passar aqui na terra, independente do que nós passamos aqui embaixo, devemos sempre nos lembrar que há um céu esperando escravos livres, pessoas que tinham várias escolhas aqui diferentes para fazer, mas escolheram hoje estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero que vocês coloquem sobre os seus pés e fale comigo assim: Jesus é meu Senhor, não só meu Salvador. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece os corações, Pai. Deus, o Senhor sabe que tem necessidade dessa palavra ser ministrada aqui. O Senhor alcançou este coração, Senhor, que precisou ouvir esta palavra, porque o Senhor está dizendo: eu quero ser Senhor da tua vida. Alande plova raia seblica. Eu quero voltar a ter o domínio da tua casa. Eu quero voltar a ter o domínio da tua vida. O Espírito Santo está falando com alguém aqui: eu preciso voltar a dominar a tua vida. Eu preciso voltar a reger os teus passos. Eu preciso voltar a tomar a rédea da tua vida. Espírito Santo que conhece as profundezas de Deus. Espírito Santo que convence o homem, porque conhece o homem. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Penetra no corações através desta palavra, Senhor. Que o teu senhorio venha a ser entronizado nos nossos corações nessa noite. Que podemos fazer como o apóstolo Paulo, querendo ir para um lugar, mas o teu Espírito o impediu, dizendo: não vai para lá, vai para cá. E ele obedeceu a sua voz. Oh Espírito Santo, que voltamos a obedecer a tua voz. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, apregoa esta palavra, Espírito Santo, porque é o Senhor que aplica, Espírito Santo, esta palavra. A aplicação pertence a ti, Espírito Santo, nos corações. Amém. Eu quero fazer um apelo aqui. Se alguém em nosso meio que ouviu essa palavra e você se sente que você não está sendo um escravo livre, e você necessita hoje fazer um compromisso com o Senhor Jesus, eu quero estar convidando você aqui, porque quando nós nos tornamos escravos livres, nós vivemos debaixo de um senhorio, debaixo da vontade do Senhor. O próprio Jesus diz: aqueles que são meus, eles ouvem a minha palavra. É necessário vivermos debaixo do senhorio dele. E tem pessoas que Jesus não está regendo mais a tua vida. O Espírito Santo conhece o teu caminhar, o teu deitar. Eu quero falar com você aqui. Deixa Jesus tomar rédea de novo da tua vida. Ele quer botar em ordem a tua casa. Ele quer botar em ordem a tua vida.
E existe pessoas aqui. E eu quero orar com você, e depois que eu encerrar esta oração, se você sentir no seu coração de vir aqui, venha. Não é vergonhoso. Não é vergonhoso nenhum de nós dizer: eu preciso de Jesus. Não é vergonhoso. Vergonhoso é a gente chegar diante de alguém e dizer: cadê os cristãos? Cadê o pastor? Não está mais aqui. E nós temos ficado e estado dentro da igreja quase toda a vida. Espírito Santo está dizendo que tem pessoas que estão dentro com o corpo. Mas o coração está lá fora. O Espírito Santo está te chamando porque Ele tem algo para fazer na tua vida. Eu quero que você feche seus olhos. Vamos orar comigo. Senhor Deus e Pai, eterno e grandioso, Senhor, a palavra que o Senhor colocou em meu coração eu trouxe para a tua igreja. Meu Deus, a tua palavra vem para edificar, para consolar, para exortar. A tua palavra é o nosso norte, a nossa bússola. É a tua palavra que tem um poder de regeneração nas nossas vidas. Senhor, que esta palavra possa ser aplicada. Se esta pessoa não vir aqui hoje, não tem problema, Senhor. Que ela chegue no lar dela, ela compreenda o teu agir. Senhor, que ao ela chegar em casa, ela medite nesta palavra e se pergunte: eu estou sendo um escravo livre? Eu estou lá por espontânea vontade? Eu estou vivendo debaixo do senhorio de Jesus na minha vida? Eu estou fazendo a vontade do Senhor? Será que eu não estou fazendo a minha? Espírito Santo, aplica esta palavra. Porque a igreja primitiva, Senhor, vivia o senhorio teu, Pai. A vontade do teu Espírito era que prevalecia. Não os nossos interesses, não as nossas vontades, os nossos desejos, mas o senhorio do Senhor, Pai. Venha prevalecer no meio da tua igreja. Eu quero fazer de novo e falar com você. Tem alguém que está aqui, que quer levantar, entregar a sua vida para Jesus? Vem aqui na frente. Tem um jovem ali. Aleluia. Alanda Rassublicai. O Espírito Santo não joga a palavra em vão. A palavra tem um desígnio, ela tem um alcance. E tem mais pessoas aqui que Jesus não é mais Senhor na tua vida. Aleluia. Eu quero estar entregando para o pastor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, é para a glória do Senhor, é para a honra do teu nome santo. Em nome de Jesus.